Quando nós vamos ao teatro, estamos ali, na plateia. De repente, todas as luzes se apagam. Os 3 sinais tocam. E aí começa a dar aquele friozinho na barriga. E o nosso cérebro começa a se perguntar: o que vai acontecer? O que vai acontecer? Ele precisa de uma informação. As cortinas se abrem. Surge uma única luz. Apenas uma luz e um ator. Ai, o ator. Mas afinal, o que é que a gente vê? Olá! Meu nome é Aline Sansa, eu sou atriz, diretora e arte educadora das oficinas culturais gratuitas aqui da cidade de Jundiaí. E hoje eu vou passar para vocês a segunda parte da nossa aula sobre o corpo em cena e a expressão corporal como uma ferramenta de comunicação. No nosso último encontro, nós falamos da importância de um corpo pronto para o trabalho em cena e que para isso nós precisamos conhecer muito bem essa nossa ferramenta de trabalho, os nossos músculos, ossos, as nossas possibilidades de movimento, possibilidades de expressão. E também é muito importante que a gente conheça, além das nossas possibilidades, as nossas possíveis limitações também. Eu sugeri um exercício para vocês fazerem aí na sua casa. Mas, se você não viu minha aula anterior, tudo bem, não tem problema, você pode fazer esse exercício agora. É o seguinte: vá para algum lugar da sua casa em que você consiga ver a rua. Pode ser a janela ou no quintal. E lá, observe as pessoas. Observe como que as pessoas andam, como elas param, se elas gesticulam muito quando elas falam. No teatro acontece a mesma coisa. Quando um ator entra em cena, nós começamos a ler todos os gestos que ele faz. Tudo e qualquer movimento do ator, para nós, é algum tipo de informação, ou seja, está comunicando alguma coisa para a gente. Logo, quando a gente visualiza o ator, a gente já pensa: nossa, será que ele é o herói? Será que ele é o mocinho? Ou o vilão? E é por isso que nós, atores, treinamos e muito a nossa expressão corporal e toda essa nossa consciência de corpo. Pois se eu tenho uma parte do meu corpo que está tensionada e eu não dei muita atenção a ela, ela pode ir assim, tensionada, para o palco. E aí o que vai acontecer? Quando a plateia ver esse corpo tensionado, ele vai achar que isso é uma característica do personagem. Então, por isso é que geralmente a gente recomenda, que o ator tenha a sua consciência corporal. Então, a gente sempre fala a respeito do corpo neutro. O que seria um corpo neutro? É isso, O corpo com as mãos paralelas, os pés paralelos no chão, todos tocados no chão, e os ombros relaxados e as mãos em volta do corpo, o rosto encarando a plateia. Ou seja, quando o ator entra assim em cena, eu vejo uma pessoa, E aí, conforme o decorrer da peça, esse ator vai mostrando as características desse personagem, o que vai deixando a gente muito curioso, porque a gente quer saber o que vai acontecer a partir disso. Você deve estar se perguntando: poxa, Sansa, mas se as pessoas interpretam todos os nossos movimentos, isso significa que também nós nos comunicamos por meio dos gestos que a gente faz? Exatamente. As pessoas não nos interpretam o tempo todo de uma maneira que a gente fala que é consciente, porque elas querem, mas sim como uma maneira de saber reagir a nós. Ou seja,
a uma comunicação que acontece sem o uso de nenhuma palavra. Um bom exemplo é quando a gente encontra aquele nosso amigo na escola, por exemplo, e ele está ali com as costas curvadas, olhando para baixo, evitando o contato visual com a gente. E a gente fica preocupado e pergunta: "Ei, cara, tá tudo bem?" E ele mais do que depressa responde: Tá tudo bem." O corpo está comunicando algo diferente do que a palavra. Aí, a gente tem o que a gente chama de um ruído de comunicação. Algo que te deixa em dúvida. No teatro, a gente usa isso às vezes. É um recurso para quando a gente quer deixar a plateia em dúvida sobre o caráter do personagem. Então, a gente percebe algumas ações que são um pouco diferentes do que ele está dizendo, né? Mas, na vida, a gente geralmente quer se comunicar da melhor forma possível e mais clara possível, né? Então, quando a gente percebe algum tipo de diferença entre a linguagem gestual e a linguagem falada, quem está ouvindo fica em dúvida, ela fica meio sem entender o que está acontecendo. Interessante, não é? Nós permanecemos em isolamento. E é por isso que nesta semana eu vou sugerir novamente um exercício bem simples para vocês fazerem aí na casinha de vocês. Pegue um caderno e lápis, alguma coisinha para escrever, e liga a TV. Isso, liga a sua televisão, mas tira todo o volume da TV. E aí você vai fazer o seguinte: vai observar o que está acontecendo e tentar descobrir o que é. Aqui vai uma ressalva. Não é necessário que você faça leitura labial. Não. Você vai prestar atenção em gestos, a expressão facial das pessoas que estão conversando, as situações ali, os movimentos. A ideia é que você verifique e tente pensar o que está acontecendo ali. Olha, nossa, aquela pessoa acho que não gostou muito do que ela fez, ela tá chorando, ela olhou de uma maneira estranha, com medo, ou então ela está rindo muito, ela achou algo que a pessoa disse engraçado. Tente observar quais gestos denunciam as intenções, quais os gestos são mais expressivos, mais comunicativos. Depois de uma observação aí de 3, 4 minutos, eu vou pedir para você subir o volume da TV novamente. E aí você vai verificar se aquelas informações que você meio que pescou ali por meio da sua observação fazem sentido, se era aquilo mesmo que estava acontecendo. No dia 16 de abril é comemorado o Dia da Voz. Então, nós vamos aproveitar e vamos falar sobre a voz. O que é mais importante? O que se diz ou como se diz? Lembramos que aqui em Jundiaí, a Prefeitura oferece oficinas de teatro para todas as idades. E que logo, muito em breve, teremos novidades. Então, olha, fica de olho nas redes sociais da cultura e no nosso site oficial. Por enquanto, nós continuamos por aqui, em casa. Mas em breve, muito em breve, eu tenho certeza, nos vemos na sala de ensaio, firmes e fortes. Combinado? Até lá!